Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Mayara Rodrigues, sou bibliotecária. Hoje eu atuo no Instituto Nacional do Câncer e também na Cochrane Brasil, com tradução do conhecimento, e no INCA, com mapas de evidências. E eu tenho usado no dia a dia inteligência artificial para me auxiliar em algumas atividades. E hoje eu vou compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo nessa trajetória. Eu gostaria de compartilhar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, não sou nenhuma defensora de inteligência artificial. O que eu vou compartilhar aqui é realmente o que eu tenho visto na prática e aprendendo, e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas ou compartilhar informações no chat, e a gente vai interagindo ao longo da sessão, tá bom? Eu vou colocar aqui um slide. Vocês sinalizam para mim se vocês estão vendo, por favor, que agora eu não vejo mais o chat nem nada. Sim, está apresentando, Mai. Ah, perfeito, obrigada. Bom, então, a sessão de hoje a gente vai abordar, né, a temática do uso de diferentes ferramentas de inteligência artificial para apoiar a busca em bases de dados científicas. O objetivo da nossa sessão, ele vai passar por uma breve introdução sobre IA e conceitos de estratégia de busca e boas práticas baseadas na ferramenta RISE da Cochrane. E aí a gente vai ter um tempo para fazer uma parte prática usando inteligência artificial, e vocês podem usar aí também junto comigo. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar uma frase que eu vi num curso da Wiley sobre inteligência artificial para bibliotecários, que a inteligência artificial, ela auxilia as pessoas, ela não as substitui. Então, quando houve o boom, né, das IAs, foi logo após, assim, a pandemia, eu comecei a conhecer algumas pessoas que estavam usando no dia a dia, nada assim profissional. E eu vi que estava todo mundo preocupado, né? Se a inteligência artificial ia substituir ela no trabalho, bibliotecários comentando nos grupos, colegas, meu Deus, será que agora ela vai catalogar? Será que agora ela vai fazer estratégia de busca e nós vamos perder o nosso trabalho? Mas foi uma preocupação muito relevante, né? Mas depois a gente começou a entender melhor que ela veio para nos auxiliar, né? E aí eu acho que o pessoal começou a ficar mais tranquilos e começou a entender e querer aprender como se usa, né, para nos auxiliar, para nos apoiar no dia a dia, não nos substituir. Então, um pouco sobre isso. Bom, então uma breve introdução aqui, o que é IA, LLM, NLP. A IA, ela é a inteligência artificial, né? São técnicas que automatizam tarefas. A LLM são modelos de linguagem como ChatGPT, Claude, e todos os outros que a gente se depara aí no nosso dia a dia, seja no WhatsApp, no nosso e-mail, PDF agora, quando eu abri aqui um PDF, já tinha uma sugestão ali de uso da inteligência artificial deles. Então, a gente é sempre atacados, né, no nosso dia a dia com diferentes modelos de linguagem. E o NLP são processamentos de linguagem natural. O teste meaning, reconhecimento de termos, é mais ou menos o que a gente vai usar aqui na nossa sessão. Então, quais são os desafios, né, das buscas? Elaborar uma pergunta de pesquisa bem estruturada e traduzir ela para os acrônimos, seja ele PICO, PECO, PCC, a depender do desenho de estudo da sua pesquisa. Então, eu tenho visto no dia a dia, quando eu atendo
usuários lá no INCA, seja pesquisadores, alunos, que muitas vezes a pessoa já vem com a pergunta de pesquisa não muito bem estruturada. Às vezes ela ainda não entende se ali vai ser uma revisão sistemática, uma revisão de escopo, e aí decidindo, né, esse desenho de estudo, qual acrônimo eu vou encaixar a minha pergunta? Então, essas questões assim um pouco básicas, hoje a inteligência artificial consegue auxiliar a gente e guiando a gente para quem quer começar ali do zero e não tem nenhuma experiência nisso. E aí vocês conseguem ir, a gente consegue ir evoluindo, mas sempre ali com o olhar crítico, né? A troca do bibliotecário que está auxiliando esse pesquisador e também usando inteligência artificial nesse processo, a troca do bibliotecário com o pesquisador é muito importante, porque às vezes a inteligência artificial pode sugerir algumas coisas que não são relevantes, não são úteis ali para aquele momento. Então, esse olhar crítico e essa troca do pesquisador com o bibliotecário é muito importante, seja usando inteligência artificial no processo ou não, tá? E aí, um dos desafios também é mapear o vocabulário controlado e os sinônimos relevantes. Isso, hoje em dia, a inteligência artificial também faz essas sugestões de termos mesh e sinônimos. E aí precisa do nosso olhar, né, crítico, do bibliotecário e do especialista do assunto, para checar se essas sugestões que ela fez de vocabulário controlado existem, se são relevantes, tá? E também mais um desafio, né, é conseguir equilibrar a sensibilidade, né, que é não perder estudos relevantes, versus a precisão dessa estratégia, que é evitar que estudos irrelevantes poluam aí os nossos resultados. Então, temos isso, essa lista pode ser um pouco mais longa, mas aqui eu listei os 3 desafios assim principais que a gente se depara no nosso dia a dia, como bibliotecário, como pesquisador, como usuário, aluno, tá? Independente do perfil. Bom, eu não vou me aprofundar muito na questão metodológica, mas eu trouxe aqui só para ilustrar uma composição básica, né, para uma estratégia de busca. A gente estruturar a pergunta de pesquisa em um acrônimo vai facilitar a gente a entender ali o que a inteligência artificial está sugerindo para a gente. Então, a pergunta de pesquisa e o acrônimo, seja no contexto de uma pesquisa ou de um cenário prático, ela identifica a pergunta, né, de interesse e ela é decisiva para a gente definir o desenho de estudo mais adequado para respondê-la. Então, a gente conseguindo fazer essa estruturação da pergunta, a gente consegue organizar na nossa cabeça como vai ficar a estratégia de busca. Então, aqui, se a minha pergunta de pesquisa se encaixar no acrônimo PICO, eu consigo ver ali na estrutura a linha da minha estratégia de busca. Então, na linha P, que seria a minha primeira linha de busca, eu vou incluir termos mesh e sinônimos mais sobre a população ou o meu problema. E aí, na linha da minha intervenção, que é o I, eu vou colocar ali vocabulário controlado referente à minha intervenção e os seus respectivos sinônimos. E aí a gente vai conseguindo montar a estratégia de busca com a ajuda dos operadores booleanos. E aí aqui tem alguns outros exemplos de acrônimos PICOs para outros tipos de pergunta de pesquisa, tá? Então, PECO para exposição e assim sucessivamente. Bom,
os descritores de assunto, né, os vocabulários controlados e termos livres, que eu tanto falei desde o início da nossa sessão, eles se derivam daqui, são os principais vocabulários controlados em ciências da saúde. Então, quer dizer que um artigo publicado e indexado numa revista que está indexada em uma base de dados, ele vai conter um vocabulário controlado em ciências da saúde e ele vai ser reconhecido mundialmente. Então, se eu tenho um artigo falando sobre raio-x, que é uma palavra que a gente usa no dia a dia, ele vai ter o vocabulário dele controlado para indexar esse artigo, essa revista na base de dados. Então, se eu buscar ela aqui no Brasil ou outra pessoa buscar ela na China, pelo vocabulário controlado, a gente vai conseguir chegar nos mesmos resultados, tá? Então, isso unifica, mas é preciso saber um pouco de inglês, né? Porque a maioria dessas, grande parte das bases de dados na área da saúde são indexadas em inglês, mas hoje em dia a gente tem o DEX, que fez uma tradução para o português, inglês, espanhol e francês desses vocabulários controlados. Então, se automaticamente você não souber como é o vocabulário controlado de um tema em inglês, vocês podem consultar o DEX para ver como se dá ele no português primeiro, e ali vai ter também a tradução dele exata para o inglês. E aí a gente consegue buscar ele em inglês nos termos MESH, que são o vocabulário controlado mais usado na base de dados Medline via PubMed e Medline via Ovid. Também Cochrane Library, esse vocabulário controlado que indexa essas bases de dados. Já o Entry, ele é o vocabulário controlado mais usado na base de dados Embase. Então, existe aí todo esse trabalho dos vocabulários controlados em ciências da saúde e a junção deles aos termos livres, que complementa a nossa estratégia de busca, né? A gente pode chamar eles de keywords e os sinônimos. Então, ele identifica variações de linguagem, conceitos relacionados para a gente ampliar os nossos resultados. E aí eu coloquei aqui algumas sugestões para você conseguir fazer a tradução desses sinônimos também, se você precisar. O DeepL, ChatGPT, Claude, a gente vai falar um pouco mais dele adiante. Bom, então, quando a gente está construindo, né, uma busca, seja para fazer uma busca simples ou uma busca avançada, o bibliotecário que já tem esse conhecimento ou um pesquisador que já tem um pouco mais de experiência, é com isso que ele se depara ao tentar montar estratégias de busca. Então, nós temos vários símbolos e eles são responsáveis pelas ações ao fazer essa configuração com os vocabulários controlados. Então, eu juntando os meus vocabulários controlados e os meus sinônimos com esses símbolos e jogando eles nas bases de dados, eles vão me trazer, né, resultados sobre esse tema que eu estou buscando. Então, aqui eu tenho as aspas duplas, que ela busca a expressão exata. Então, aqui a gente tem um termo MESH sobre urinary bladder neoplasm. Aí aqui os operadores booleanos AND, OR e NOT, que é e, ou e não. Aqui no AND, ele une os termos. Então, eu estou falando aqui para ele procurar urinary bladder neoplasma e asepsis, tá? Então, a gente une os termos. Quando eu quero pesquisar um termo ou outro na mesma linha, né, que são os sinônimos, eu uso o operador booleano OR, e aí vai ficar assim. Então, eu tenho urinary bladder neoplasma, OR
bladder tumor. Daí vem aqui a sequência dos demais sinônimos. E aí aqui vocês podem incluir também as keywords, né? São os sinônimos que você pode encontrar em outro artigo, que é muito usado para essa temática, e aí você pode complementar a sua linha com outros sinônimos. E aí o operador booleano note que ele exclui, né, a expressão do termo ou campo. Então, eu estou aqui falando para a base de dados que eu quero que ela busque só a linha da minha população e que ela exclua resultados que combine urinary bladder neoplasm com surgical procedures operative, tá? Então, é mais ou menos essa a linha do pensamento. E aí, aqui a gente tem outros símbolos, onde ele determina os campos e pesquisa o radical. Então, aqui a gente tem o parêntese, que ele vai organizar as linhas. Então, aqui a gente tem a linha da nossa população, com os seus sinônimos, e a linha da minha intervenção. E aí eu estou falando para ele excluir o que for essa terceira linha. E aí a gente tem aqui os parênteses para organizar tudo isso. E quando eu quero truncar um termo, que nem está truncado aqui depois de tumor, ele vai pegar para mim a variação após o R. Então, todas as outras maneiras de dizer, né, de se escrever tumor, pode ser singular, plural, ele vai pegar aqui quando a gente trunca. E também os marcadores de campo. É possível usar em diferentes bases de dados, e aí ele pesquisa um termo em um campo específico que a gente marca ele. Por exemplo, aqui eu marquei o campo do TI, que é o título, e aí a base de dados vai buscar esse termo composto no título. E aí também eu posso marcar o campo no título e no abstract, e aí tudo isso vai depender de cada base de dados, porque às vezes uma base de dados aceita um caractere e a outra não, mas esses daqui são os mais usados, tá? E aí, ao desbravar cada base de dados, vocês vão entendendo. Mas por que que eu trouxe isso? Para a gente ver que são muitos símbolos, e às vezes a gente consegue usar a inteligência artificial para fazer a gente ganhar tempo. Por exemplo, se eu tenho uma lista enorme de sinônimos, eu posso falar para a IA colocar o or entre cada sinônimo, coisa que uns anos atrás a gente fazia manualmente, tá? Bom, a Cochrane, ela recentemente criou um grupo de inteligência artificial, então eles estão focados, né, em fazer pesquisa e testar, validar inteligências artificiais, né, ferramentas, para apoiar cada etapa de desenvolvimento de uma revisão sistemática. Então, se vocês quiserem ficar por dentro desse assunto e sempre ver o que há de novo, vocês podem acessar aqui a página deles e clicar aqui em News, e aí vocês podem ficar atualizados do que esse grupo vem fazendo. É bem bacana. E a ferramenta que eu vou mencionar bastante na sessão de hoje é uma ferramenta desenvolvida por este grupo, tá? Não foi nada que eu inventei da minha cabeça. Bom, então, as boas práticas, né, baseadas na ferramenta RISE, da Cochrane. Então, a RISE é a Responsible AI, é o uso de inteligência artificial em síntese de evidências, que deve seguir os princípios de integridade em pesquisa. Então, eles avaliam rigor, transparência, responsabilidade e a abertura. Então, isso significa que eles vão estar avaliando os riscos, vão relatar de forma clara e não comprometer a qualidade científica. E aí, eles falam que a IA deve ser usada de maneira que respeite a confiabilidade dos resultados e evite introdução de viés.
todos esses conceitos, eles são válidos, tanto se você estiver fazendo uma busca simples para se atualizar no seu dia a dia, ou se você já estiver fazendo uma estratégia de busca mais avançada para mapear o que tem na literatura sobre determinado assunto, tá? Tem algum colega com o microfone aberto? Por favor, se puder fechar, para não atrapalhar o andamento da aula. Obrigada. Bom, então, continuando aqui, a IA na busca, né? É um ganho ou é um risco? Então, a gente tem que avaliar isso durante o uso, e aí a gente percebe que ela pode acelerar a construção das estratégias, tá? Então, a gente tem um ganho aí com o uso da IA no nosso dia a dia. E aí ela pode sugerir termos e estruturas, mas tudo isso tem que ser revisado por um humano, né? Nós, bibliotecários, os pesquisadores, autores da pesquisa que nós estamos auxiliando eles nessa construção da estratégia de busca. Então, tudo isso precisa ser validado por nós antes de ser usado. Não basta ir lá, pedir para a inteligência artificial, copiar e colar, igual a gente tem visto por aí. Bom, então, dito isso, a gente tem um mas aqui, né? Que é onde a gente destaca que a inteligência artificial ela não garante uma completude, então nós podemos complementar o que ela nos sugere, ela pode omitir termos que poderiam ser relevantes, então aí que entra, né, o papel do bibliotecário e do pesquisador para ver se os termos que a gente tem tido contato no dia a dia ou buscado em outras ferramentas, eles entram aqui para complementar o que a IA nos sugeriu, e ela pode introduzir viés. Então, é muito importante estar sempre com as anteninhas ligadas, vamos dizer assim, a usar essas ferramentas. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de usar, mas usando com essas sugestões, não tem por que não usar, tá bem? No nosso dia a dia. Bom, então, com base no RISE, por que nós precisamos de critérios, né? Com o crescimento acelerado de ferramentas, todo dia surge uma inteligência artificial nova para nos auxiliar. E aí existem poucas evidências, né, independente, validando essas ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente tem aí um cenário de um uso crescente, porém sem avaliação crítica. Então, é isso que essa ferramenta desse grupo da Cochrane faz. Ele não está dizendo que a ferramenta ela vamos dizer assim, substitui o lugar, né? Eles estão validando, né, para ver se a ferramenta é realmente útil para a produção de evidências. Ai, perdão. Então, existe, né, a ferramenta de IA. A existência da ferramenta de IA não justifica o uso dela. Então, por isso que a RISE está fazendo essas validações para ver se há justificativa no uso de ferramentas para a produção de evidências. E aí, como a gente decide usar a inteligência artificial? Antes da gente começar a usar, a gente pode se questionar, né? Ela foi validada para essa tarefa que a gente está pedindo para ela executar? Ela funciona nesse contexto? Ela é transparente, reprodutível, há risco de viés? Então, há todas essas sugestões aqui na ferramenta RISE. E toda a responsabilidade é sempre humana. Então, eles pontuam muito o human in the loop, que é o humano no processo, e aí
mais uma vez, a IA, ela não substitui o julgamento metodológico. O pesquisador, ele continua responsável por decisões, qualidade e transparência, tá? E aí, o uso deve ser supervisionado, justificado e documentado, se você for usar IA nas suas pesquisas. E aí, o RISE enfatiza que a IA sem supervisão humana pode comprometer a confiabilidade dessas revisões, seja ela sistemática, de escopo, seja um levantamento bibliográfico simples, tá? Então, muita atenção e tentem usar essas recomendações. Eu vou compartilhar o link e aí vocês podem se aprofundar nesse tema. Bom, eu trouxe aqui uma atividade prática sugerida, e aí eu trouxe um exemplo de pergunta de pesquisa: qual a eficácia de programas de atividade física no controle da depressão em adultos? Tenho aqui umas sugestões de prompts. Tem alguém com o microfone aberto? Fechei aqui, pronto. Desculpa, pessoal, mas vamos retomar aqui. Toda esse contato que vocês têm com inteligência artificial e os comandos que a gente dá para ela vai depender dos prompts, né? Do que você manda ela fazer, do quão bem está estruturado a frase que você pede para ela fazer. Eu já vi algumas pessoas frustradas e já até vi alguns webinars falando do uso de inteligência artificial, mas isso tudo depende dos comandos que você manda para a inteligência artificial. Se a sua frase não está muito clara ou não está bem escrita, nós bibliotecários sabemos quais termos técnicos usar ali para elaborar os comandos mais adequados para a inteligência artificial. Então, isso tudo vai refletir no que ela vai devolver para a gente. Então, quanto melhor você souber instruir ela, melhor vai ser o que ela vai te devolver. Tá? Então, aqui são algumas sugestões, vocês podem ir fazendo de acordo com como vocês acharem mais adequado. E aí eu escrevi aqui: estruture a pergunta de pesquisa com o acrônimo mais adequado. Faça sugestões de vocabulário controlado MESH e seus respectivos sinônimos. Então, esses comandos, né, esses termos mais técnicos, são importantes para ela entender o que a gente quer que ela faça. E aí eu pedi aqui: organize a query, né, que é a frase de busca, com os operadores booleanos. Aí a gente pode deixar assim mais amplo ou a gente pode deixar mais específico, já dizendo para ela qual operador booleano usar, tá? E aí eu trouxe aqui também o uso do Polyglot Search Translator, que é uma ferramenta que traduz as estratégias de busca para outras bases de dados, tá? E aí, durante a prática, tentem avaliar se a estratégia que ela está sugerindo é completa, faltam termos. Se você como bibliotecário, não conseguir identificar isso, chame o pesquisador, né, especialista que está trabalhando com você na pesquisa e fala para ele: olha, a inteligência artificial sugeriu esses termos. Você acha que eles são úteis? Você que é especialista no assunto? Você acha que a gente mantém esses termos na busca ou retira? Então, essa atividade é bem bacana, tá? Aí a gente tenta avaliar também se há viés, se a estratégia está sendo transparente e se você confiaria nisso que ela está te trazendo. E aí, depois da estratégia gerada, tentem Professora, identificar. Oi. tem gente com o microfone ligado ainda, não sei se você consegue Ai, mutar aí. deixa eu ver aqui, consigo. Pronto, obrigada quem sinalizou aqui para mim.
Bom, então voltando, depois que a estratégia de busca for gerada com auxílio da inteligência artificial, tentem identificar possíveis problemas, né? E aí vocês podem conectar com o Press Checklist, que é uma ferramenta recomendada no handbook da Cochrane e da JBI, aonde a gente avalia alguns pontos para ver se a estratégia de busca está sendo bem estruturada. E também acessem o Rise, leiam ali, é bem bacana, é um pouco extenso, mas vale a leitura para vocês entenderem, né, os problemas e começar a conseguir guiar a IA para o que vocês querem. E aí o pensamento crítico, né, que é um defeito da IA e ela nunca vai conseguir nos superar nisso, pelo menos até hoje, não tive notícias atualizadas sobre isso. Tá? Então, a IA, ela não sabe quando ela está errada, tá? Então, a gente precisa validar o que ela produz. E aí, a qualidade de uma revisão, seja ela sistemática ou qualquer outra, começa na busca. Então, a gente precisa aprimorar aí o que ela nos traz. Eu vou, antes da gente começar essa parte prática, eu gostaria de mostrar para vocês a tabela. Essa aqui é a tabela que está dentro da ferramenta Rise, que vocês podem pegar aqui no site deles. Ó, joga aqui no Google Rise Cochrane. E aí ele já dá aqui o link do OSF, onde eles estão atualizando sempre que possível, sempre que necessário. Aqui, ó, tá o nome. Uso responsável de inteligência artificial para síntese de evidência. Aqui, RISE, recomendações e guias, né? Daí aqui tem alguns arquivos anteriores. Aqui tem sempre a data e a versão 2. Aí a gente volta aqui. Deixa eu voltar ali para a página inicial. Ah, era aqui mesmo, na pastinha. E aí aqui, na primeira página, ele já tem aqui, ó, RISE 1, recomendações, versão 3, e aqui a data da última atualização. RISE 2, construindo e avaliando. Daí, versão 3. E aí, aqui a data e a hora da última atualização. E o RISE 3, selecionando e usando. Versão 3, e aí aqui a data também. Fiquem sempre atentos se vocês estão acessando e usando a versão mais atualizada. Eu costumo não fazer o download no meu computador, eu tento acessar sempre aqui online. Ó, basta clicar aqui, ele já vai abrir para mim o PDF. Daí vocês podem navegar aqui. Deixa eu colocar ele aqui desde o início. Ó, e aí tem aqui os autores. A maioria são pessoas que são pesquisadores e colaboradores da Cochrane. E aí aqui vocês têm como citar essa ferramenta, as afiliações, os destaques, e aí começa, tá? Ó, esse aqui tem 32 páginas. Aí o 2, a mesma coisa. Esse aqui tem 44 páginas. E o 3
que é selecionando e usando, né, as inteligências artificiais. Ele tem 56 páginas, mas vocês podem fazer o download do documento e colocar na inteligência artificial que vocês usam e pedir para ela fazer um resumo dos principais pontos desse documento, se você não tiver tempo de ler tudo na íntegra. E aí, antes da gente começar a parte prática, eu queria mostrar essa tabela que está dentro do RISE 3, selecionando e usando IA em Evidence Synthesis. Na aula anterior, eu dei essa mesma aula numa sessão OVD o ano passado, e aí eu tinha resumido essa tabela. Só que para colocar no PowerPoint fica muito ruim de ver, porque é muita informação, e é uma tabela bem extensa. Então, eu acho mais bacana compartilhar com vocês dessa maneira, e aí vocês também conseguem acessar ela na íntegra lá na OSF. Então, aqui tem alguns pontos, ó, eles dividem aqui, escrevendo um protocolo, formulação da pergunta. E aí eles detalham aqui, fazem algumas considerações, e aqui eles dão exemplos, né, de quais ferramentas de IA usar, e aí aqui algumas recomendações. Então, para formulação da pergunta, ele sugere ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, DeepSeek, e aí ele pontua aqui que é requerido, né, uma verificação humana. Então, é aquela questão que eu comentei com vocês anteriormente do human on the loop, o humano no processo. Então, precisa sempre ter esse olhar aí da gente no processo que estiver usando. Desculpe. E aí, rascunhando, né, o protocolo. Aí eles sugerem aqui também e fazem a recomendação. A busca, né, explorando a literatura. Daí ele sugere aqui o Carrot 2, e aí ele fala aqui que é aceitável o uso. Isso quer dizer que se você usou o Carrot 2 para explorar a literatura, enquanto você estiver fazendo uma revisão sistemática, você tem que documentar isso no seu método, né? E aí eles estão falando aqui que é aceitável o uso dessa ferramenta. E aí, Search Strategy, né? Desenvolvimento de estratégia de busca. Aí ele sugere alguns aqui, ó. Whale Mesh Analyzer. Aí ele fala aqui do Thera, que é onde o Polyglot está inserido. O Thera, ele é uma ferramenta que auxilia a acelerar todos os processos de uma revisão. E aí, o Polyglot, ele está inserido no Thera. Antes a gente conseguia acessar o Polyglot aqui no Google. Ó, Polyglot. Eu jogava aqui no Google. Ai, ele já está acostumado aqui com eu usando. Daí ele já automaticamente, ó. Polyglot, eu joguei aqui no Google, veio aqui, ó, SR Accelerator. Aí ele leva a gente para essa página, que ele até ficou aqui com uma estratégia de busca que eu estava testando para ele traduzir para mim. Só que o acesso a esse Polyglot, você pode fazer, mas ele não contempla mais outras bases de dados, tá? Eles pararam por aqui, não atualizaram mais o Polyglot estando fora do Thera. E aí, usando o Polyglot dentro do Thera, que é o theratools.com, vocês podem fazer o login. Eu acho que o meu já está logado, daí ele vai entrar direto. Ele tem aqui outras ferramentas que auxiliam em outros processos da revisão. E aí aqui está o Polyglot, tanto que tem até um símbolo aqui de tradução, porque quer dizer que ele vai traduzir as estratégias de busca para outras bases de dados. E essa interface aqui dentro do Thera
ela é a mais atual. Então, aqui a gente tem outras bases de dados, inclusive Lilacs, que foi uma inclusão que a gente entrou em contato com eles via Inca e perguntou se eles tinham interesse de inserir a base de dados Lilacs aqui no Polyglot, porque tinha todas as outras, as mais usadas e famosas, mas a Lilacs, né, que é o portal regional BVS, muito utilizada para pesquisas da Latinoamérica e do Caribe, ela não estava contida aqui nessa interface. O único ponto negativo é que aqui no Terra, ele faz os comandos apenas em inglês. Então, a tradução da estratégia dos sinônimos em Lilacs para os outros idiomas, que seria português e espanhol, aqui no Polyglot ele ainda está com essa barreira. Mas só de ter uma estratégia de busca traduzida a parte do inglês, já é uma mão na roda, né, para o nosso dia a dia, e a gente vai lá e complementa com os sinônimos manualmente em português e espanhol. Quando trata-se de Lilacs, tá? Para as outras bases de dados, não precisa. Então, a gente tem aqui, ó, Ovid, Medline via Ovid, Cochrane Library, Embase, e assim sucessivamente várias bases de dados para a gente fazer a tradução. Vamos para a nossa parte prática, e aí eu vou mostrar para vocês como que usa aqui quando a gente já tiver uma linha da nossa busca pronta com auxílio da IA. Era mais para mostrar aqui para vocês mesmo. E aí, voltando aqui na tabela, ele sugere também outras ferramentas, ó, PubMed, PubReminer. E aí, continuando, ChatGPT, Copilot, Claude e Gemini. Tudo isso aqui na linha dos desenvolvendo estratégia de busca, tá? Ó, daí ele faz a sugestão aqui de outras ferramentas também. Eu não conheço todas. Se algum colega conhecer alguma outra e quiser colocar no chat, fica à vontade. Daí aqui ele fala da citação, recuperando citação também, eles sugerem algumas ferramentas. Aí aqui, ó, tradução da query, né, que é a query de busca. Daí ele já sugere aqui o uso do Terra e sempre com a verificação do humano, né? Ó, aqui, Query Translation, ele também sugere ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, DeepSeek. E aí, a validação da linha de busca. Aí ele sugere o Terra, e para resolver duplicata, ele sugere o Terra Duplicator, esse outro que é uma sigla, e o DeduClick. Está dizendo aqui que são todos aceitáveis para uso. E aí ele já vai para outra sessão que não tem muito a ver com a temática da nossa sessão de hoje, que hoje a gente está falando sobre o uso das IAs para nos auxiliar no desenvolvimento de estratégia de busca e bases de dados, mas aqui ele tem para cada etapa de uma revisão. E aí você pode usar isso se a sua revisão for uma revisão que não está sendo publicada na Cochrane, mas você pode seguir essa metodologia, tá? Aí ele tem aqui, ó, Screen for Relevance, quando você vai fazer a seleção dos estudos, ele sugere aqui as ferramentas, ó, e assim sucessivamente. Extração de dados, ele fala assim, da qualidade do report, o risco de viés, ó, extração quantitativa, extração de imagem, data síntese, análise quantitativa, e assim sucessivamente, ó, certeza da evidência. Então, é muito bacana usar.
quando a gente tem certeza que está sendo validado, né, por um grupo que está usando e testando essas ferramentas. Mas nada disso invalida, né, o olhar crítico do especialista, do bibliotecário. Então, vamos para a nossa parte prática. Vou copiar aqui a nossa pergunta de pesquisa. Se vocês quiserem ir testando aí na inteligência artificial que vocês costumam usar, eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta antes da gente ir para a parte prática. Obrigado pela Aline que compartilhou o link do OSF. Antes da gente começar, eu vou colocar aqui o link do Polyglot, o que a gente pegou no Google. Eu vou escrever aqui via Google desatualizado, que não tem a lista completa das bases de dados. E aqui o link do Tera. Polyglot com lista de bases de dados atualizadas. Esse aqui é o link do Tera e também vou colocar aqui o link do grupo da Cochrane sobre inteligência artificial. Aqui no site deles, vocês conseguem clicar aqui em News e ver o que eles têm feito, né? Sobre inteligência artificial. Vou traduzir aqui para quem tiver alguma dificuldade com o inglês. Ó, novo grupo de métodos de IA lidera a adoção em 4 organizações líderes em síntese de evidência. Chamada para artigo. IA na síntese de evidências na Cochrane, Campbell e C. Webinar, como as ferramentas de automação baseadas em IA podem auxiliar na busca sistemática. E assim sucessivamente. Então, vocês podem se manter atualizados por aqui, ou indo aqui no site da Cochrane e clicando aqui em News, vão ter news de outros temas, mas eles sempre colocam as news sobre IA aqui também. Ó. Cochrane anuncia a ferramenta de IA selecionadas para estudo de plataforma inovador. Como a Cochrane selecionou as ferramentas de IA para avaliação em nosso estudo de plataforma. Daí tem news de outros temas, mas os que forem relacionados a IA e o RISE vai estar sempre aqui também em news. Vou mandar o link aqui para vocês também. A Patrícia perguntou, gostaria de saber sobre a revisão de escopo. Recomendam Prisma e JBI? Devo seguir fielmente o manual JBI para realizar uma revisão de escopo? Digo no manual até para fazer pergunta pelo PCC. Devo seguir por lá? Sim. O manual da JBI é padrão ouro, assim como o handbook na Cochrane é padrão ouro para revisão sistemática. O JBI Summary, que é o manual deles, é o principal guia para revisão de escopo. Você pode seguir, sim, de olhos fechados. E aí lá, eles devem ter também algum item que fala sobre inteligência artificial, tá bom? Bom, colei os links ali para vocês, compartilhei o que eu queria. Vou fechar aqui para não ficar um monte de coisa que a gente não vai usar. Aberto. E aí,
vou voltar aqui para pegar o nosso exemplo de pergunta de pesquisa, para a gente começar a ver como se dá isso na prática. Eu costumo usar o ChatGPT, porque eu uso ele desde quando ele surgiu e eu assino. Daí ele já está acostumado com a minha linguagem técnica e eu costumo brincar que ele já é até um bibliotecário iniciante ali, e eu costumo usar ele no dia a dia, mas eu tenho colegas que usa o Claudê e usa aquelas outras que são recomendadas aqui. Deixa eu ver aqui os nomes para eu não esquecer. Aqui, tenho outras pessoas que usam o Copilot, o Gemini, daí fica do gosto de cada usuário, tá? Eu vou usar aqui o Claudê, porque o ChatGPT já está viciado com a minha linguagem técnica. E aí eu vou colocar aqui no Claudê que eu não tenho muito histórico com eles. E aí vocês podem usar aí também o que for da preferência de vocês. Bom, então eu vou colocar aqui o nosso exemplo. Vou colocar aqui. Um aluno está fazendo uma pesquisa sobre tal temática. Vou inventar aqui uma história, mas vocês podem conversar com ele da maneira que vocês acharem. E me trouxe a seguinte pergunta de pesquisa. Ela está adequada? Eu vou copiar aqui um ponto de interrogação, porque o meu teclado não é teclado gamer e não está fazendo. Ela está adequada? Qual acrônimo podemos estruturar para montar uma estratégia de busca inicial? Aí eu vou copiar aqui de novo a pergunta de pesquisa. Mas vocês podem brincar aí da maneira que vocês quiserem. Tenho essa pergunta de pesquisa, me ajude a estruturar ela no acrônimo mais adequado. Eu criei ali uma historinha fictícia como se ele estivesse me ajudando a auxiliar um aluno. Aí ela está pensando. Aí ela falou, a pergunta está bem formulada. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. A pergunta está bem formulada. Ela é clara, específica e pesquisável. Vamos usar o acrônimo PICO, que é o mais adequado para questões de eficácia e de intervenções em saúde. Então, ela já até sugeriu aqui o uso do acrônimo PICO. Se é uma pessoa com mais experiência, vai concordar com a sugestão que ela fez. Se é uma pessoa, um usuário com pouca experiência e não tinha nada ali, ele já tem alguma coisa e aí ele pode falar com o bibliotecário da instituição dele ou tirar dúvida com o orientador dele para ver se essa sugestão de acrônimo PICO está adequada para a pergunta dele, tá? Aí ele traz aqui, estratégia PICO, pergunta de pesquisa estruturada. Aí ele já destringe aqui para a gente, população e o problema, adultos com depressão, intervenção, programas de atividade física, comparação sem intervenção, placebo, tratamento usual ou farmacoterapia. Outcome, desfecho, controle, redução dos sintomas depressivos. Aí ele faz a pergunta aqui reconstituída com cada letra do nosso acrônimo.
E aí ele sugeriu aqui os descritores DEX-MESH para P, depressão ou depressive disorder, e o I, exercício, physical activity. E aí a gente pode ver se esses termos que ele sugeriu existem, se ele não está alucinando, tá? Aí ele faz uma avaliação da pergunta. Ela está adequada, contém implicitamente todos os elementos do pico, é delimitada a adultos, tem intervenção clara e desfecho mensurável. Sobre o acrônimo escolhido, pico é o mais adequado aqui, porque a questão é sobre a eficácia de uma intervenção, que é exatamente o perfil para o qual o pico foi desenvolvido, e ele orienta buscas em bases de dados como PubMed, BVS, Cochrane. Ele já dá um visual ali resumido para a pessoa que está tendo essa interação com ele. Aí ele ainda traz uma observação aqui. Vale lembrar ao aluno que o elemento C, comparação, não aparece explicitamente na pergunta original. Seria interessante definir com o que a atividade física será comparada. Tratamento usual, farmacoterapia, grupo controle, sem intervenção, pois isso refina a busca e fortalece o desenho do estudo. Então, para quem não tinha nada, já começou aqui tendo algumas coisas, tá? E aí aqui a gente pode ir lá na base de dados OVD via Medline, portal de periódicos CAPES. Aí faço aqui o meu acesso CAF. Para a gente acessar a base de dados e ver se esses termos que ele está dando estão adequados, existem, né? Para ver se ele não está inventando. Ai, não validou. Deixa eu fazer aqui de novo. Como eu estou acessando de casa, eu preciso fazer essa checagem aqui. Deixa eu abrir aqui em outro. Eu acessei de manhã, e aí quando acessa mais de uma vez, ele não está fazendo aqui a validação do acesso CAF. Daí tem que pedir para ele limpar a extensão. Deixa eu colocar aqui para limpar. Eu não lembro agora aonde é. Vamos usar o Dex, Eu que acho que também era dá. no histórico que você estava. É, né? Era no histórico. É bom que a gente vê História. um Isso. problema no mundo real. Aham. Eu acho que é aqui mesmo. Excluir dados. É aqui mesmo, ó. Tenho que excluir os cookies. Consigo. Pronto, foi. Portal de periódicos CAPES. Se isso acontecer com vocês, aí vocês já sabem. Vamos ver se vai dar. Tem que ficar limpando ali os cookies, caches e afins. Pronto, agora foi, ó. Tá dizendo aqui que eu tô com acesso. Aí eu procuro aqui OVD, ver no editor, e aí ele já vai me levar para
página da base de dados. Caso vocês não saibam como é em inglês, para vocês terem certeza, vocês podem vir aqui no Dex, copia aqui no Claude a sugestão que ela deu. Ó, vou escrever aqui depressão. Aí ele traz aqui para mim alguns vocabulários controlados que contêm depressão. Aí aqui, ó, transtorno depressivo. E aí aqui eles trazem também, ó, depressive disorder. Ó, depressive disorder. Então, tá certo o que ela trouxe pra gente. Se ela tiver dado o termo em português, mas não foi o caso, ela deu aqui em inglês, vocês podem ir no Dex, ver se está correto, ou ir direto aqui na base de dados. Deixa eu mudar aqui para pegar a Medline. Espera aí que eu tenho que fazer login de usuário. Pronto. Aí eu mudei aqui para Ovid Medline, tá? Para a gente conseguir acessar aqui o vocabulário controlado. Aqui no formulário de busca avançada, vocês têm o Term Finder. Daí a gente consegue pesquisar aqui os vocabulários controlados, se eles existem, para vocês verem que ela não está alucinando. Ó. Então, depressive disorder é um termo mesh. E aí aqui ele traz o mesh tree, os sinônimos. E aí aqui a nota de escopo, se vocês quiserem saber do que se trata, né? Esse termo mesh. Eu estou focando aqui em Medline via Ovid, mas se vocês quiserem olhar na Cochrane Library ou no Medline via PubMed, também dá. Mas aí fiquem à vontade. Bom, daí eu vou falar para ela montar para mim uma estratégia de busca só com a minha população e a minha intervenção, usando atividade física ou exercise. Deixa eu ver aqui o termo mais apropriado. Ó, exercício existe. Atividade física, vamos ver. Ó, ele falou para usar exercício. Então, ele sugeriu aqui Physical Activity ou Physical Fitness Program. Esses dois podem entrar como sinônimo, porque a gente viu aqui na base de dados que o vocabulário controlado mais recomendado para esse tema é exercício. Então, se for útil para a pergunta de pesquisa, a gente inclui ele como sinônimo, mas, a princípio, a gente pede para ele montar a estratégia com depressive disorder and exercise, tá? Estruture uma estratégia de busca usando o termo mesh para depressive disorder e exercício. Acompanhada dos seus
respectivos sinônimos com operador booleano OR. Então, eu falei aqui para ela montar uma estratégia de busca usando o termo mesh, depressive disorder e exercício, acompanhada dos seus respectivos sinônimos com o operador booleano OR. Se eu não falar isso com o operador booleano OR, pode ser que ela já faça sozinha. Vamos tirar para ver. Vocês estão conseguindo acompanhar? Quem tinha medo de usar já viu que é um pouco mais simples do que a gente imaginava. Quem quiser abrir o microfone e compartilhar a sua percepção ou experiência, fica à vontade. Boa tarde, sou eu de novo, Patrícia. Imagina, Patrícia, fica à vontade. Obrigada, estou amando a aula, inclusive, parabéns, tá? Tá sendo Obrigada. muito boa. Bem elucidativa. Eu queria saber se eu posso utilizar esse método aqui para gerar a minha pergunta lá para a revisão de escopo. Pode. Pode Perfeito. sim. Inclusive, eu atendi uma aluna recentemente lá do INCA. Deixa eu ver se eu tenho o exemplo aqui. Acho que vai estar no meu outro e-mail. Que a pergunta de pesquisa dela não estava bem estruturada. E eu falei para ela que eu não ia dar sugestões, que ela tinha que discutir isso com o orientador dela, porque às vezes nós bibliotecários nos metemos demais e pode ser que o orientador não gosta, fala, não, faz do jeito que eu fiz, que eu falei, e tá certo. E aí eu falei para ela que ela tinha que discutir com o orientador dela. E aí ela falou assim, ai, não consigo, porque ele é médico, e vou fazer eu mesmo sozinha. E pediu se eu podia ajudar ela. Aí eu expliquei para ela ir usando inteligência artificial para auxiliar ela, se ela estivesse se sentindo tão insegura, porque às vezes a inteligência artificial pode dar alguma sugestão que uma pessoa leiga deixa passar despercebido e às vezes a sugestão é útil, sabe? É relevante. E aí vale a pena ficar ali brincando, assim, entre aspas, com a inteligência artificial para ver o que ela nos traz. E aí a pergunta anterior dela era essa aqui. Quais variantes são mais frequentes na população com câncer de próstata de etnia negra? Qual região do mundo possui mais dados e respeito? A esse respeito, onde quais etnias estão concentrados o maior número de dados? Daí, lá com ela, a gente foi colocando na inteligência artificial e pedindo para ela reestruturar a pergunta para deixar mais adequada para o acrônimo que a gente fosse usar. E aí, ele reestruturou. Em pacientes com câncer de próstata, qual a frequência de variantes germinativas em indivíduos de ancestralidade africana, em comparação com outras ancestralidades? E como esses dados se distribuem geograficamente? Só que a pergunta está muito grande. E aí eu falei para ela, talvez você pode focar nesse primeiro momento na primeira parte da pergunta, e aí depois isso aqui, onde e quais etnias concentram o maior número de dados, isso aqui dá uma outra pesquisa. Às vezes a pessoa quer colocar tudo numa pergunta só e ela não consegue entender bem a pergunta dela. E aí o ChatGPT te ajuda a lapidar. O ChatGPT ou o Claude, qualquer IA que você usar, pode te ajudar a lapidar e deixar a pergunta de pesquisa mais clara e assertiva para o que você quer. Aí foi onde a gente chegou nessa pergunta aqui, ó, em pacientes com câncer de próstata, qual é a frequência de variantes germinativas em indivíduos de ancestralidade africana, em comparação com outras ancestralidades? Daí
ajudou ela a montar a pergunta com o acrônimo que ela vai usar. E aí a gente conseguiu lapidar a pergunta de pesquisa dela. Então, foi bem útil e bacana fazer esse exercício, e aí eu acho que ele vai de encontro com o que você perguntou e quer usar. Tá bom? Pode usar sim. Então, a gente pediu aqui para a IA estruturar a busca. Ó, aqui está a estratégia de busca estruturada com os termos mesh e seus sinônimos, usando os operadores booleanos corretamente. Daí, ele está fazendo esse fluxo aqui e deu uma bagunçada, porque as palavras não cabem nesse desenho, nesse fluxo aqui que ele está propondo. Mas a gente já consegue ver que ele trouxe aqui depressive disorder como termo mesh, e aí os sinônimos. Daí a gente consegue ver aqui os sinônimos de depressive disorder aqui em Medline via Ovid na busca avançada. Porque aí a gente consegue bater se esses sinônimos que ele sugeriu são sinônimos que fazem parte, né, dos sinônimos recomendados aqui no vocabulário controlado. E aí, se ele tiver trazendo coisas que não são muito úteis, a gente pode copiar a lista de sinônimos aqui da base de dados que a gente já tem certeza que são eles, se você não quiser ficar conferindo um por um aqui que ele deu, e colar aqui e pedir para ele usar esses sinônimos e organizar ele numa linha contínua com o operador booleano OR. Aí eu vou escrever aqui. Não entendi muito bem os sinônimos que você sugeriu. Estruture os sinônimos abaixo com o operador booleano mais adequado. Não vou dizer que é OR. Se você quiser fazer uma busca mais simples, você pode copiar aqui esses primeiros sinônimos que ele trouxe, porque esses aqui de baixo não está dando para entender. E aí você faz uma busca simples, vê se roda, tá? Ou você já pode pedir para ele fazer aqui igual eu pedi, ó. E aí ele já fala aqui, ó. Esses são os entry terms oficiais do MESH para descritor depressive disorder, ou seja, todos os sinônimos reconhecidos pela própria base. A estrutura correta usa OR, ele já disse aqui para mim. Entre todos eles, pois requerem recuperar qualquer artigo que use qualquer uma dessas variações. Então, para quem não tinha esse conhecimento, ele já está dando boas explicações, né? Está falando aqui para a pessoa usar o OR e o porquê usar. Está falando aqui que os sinônimos que a lista de sinônimos que a gente deu para ele são sinônimos oficiais do MESH. Então, dá para seguir confiante, tá? Daí ele dá algumas outras sugestões aqui, e aí ele fala que a string completa desse bloco ficaria assim. Ó. Se eu quiser rodar no PubMed, a gente joga aqui e vê se a busca rodou. Para quem não tinha nada, já está conseguindo buscar alguma coisa aqui. Vamos pedir para ele fazer a string de exercise. Ele fez aqui uma estratégia final combinada com... Tá, deixa eu copiar isso aqui que ele trouxe, que ele recomendou. E aqui a linha de baixo com exercise.
Esse aqui não tá a lista completa dos sinônimos que a gente sugeriu aqui, mas eu vou usar só como exemplo, e aí vocês já sabem como se comportar e pedir para ele complementar a lista de sinônimos. Ó, combinei aqui depressão com exercício, e esses sinônimos aqui que ele trouxe, ele já trouxe aqui um resultado disso que a gente pediu, tá? E aí aqui vocês podem ver, deixa eu ver aqui, ó, ele tá como vocabulário controlado mexe, os dois, e os sinônimos que ele sugeriu. Mas aí eu não tinha checado se esses sinônimos que ele sugeriu são válidos. Daí vocês podem vir aqui na base de dados e ver os sinônimos para exercise e pedir para ele estruturar a linha da busca para exercise. Aí eu vou pedir aqui para ele. Agora, estruture a string para o vocabulário controlado de exercise mais a lista de sinônimos oficiais. Abaixo. Aí ele está falando aqui que ele está finalizando o bloco 2. Aqui no Claudê, ele é mais bonitinho, ele coloca cor, como se fosse um formulário. No chat GPT, quando eu faço isso, ele é mais direto, não tem nada de diferenciar por cor, mas ele faz exatamente bem parecido tudo isso que eu estou pedindo aqui para o Claudê. Aí ele trouxe aqui, ó, variações diretas do descritor, exercício aeróbico, exercício isométrico, exercício agudo, treinamento físico e atividade física. São todos esses sinônimos que tá aqui nessa lista que a gente trouxe para ele, e aí ele identificou os subtemas dentro desses sinônimos. Aí ele fala aqui, aproveitei para corrigir os termos que vieram com erros de digitação na lista original. Por exemplo, physical exercise. Foram separados e normalizados nos seus termos corretos. A string completa desse bloco ficaria assim. Tá, então agora a gente tem a string completa para depressão. E aí eu vou pedir para ele fazer a tradução, caso eu queira fazer a busca em Medline via Ovid. Vamos ver como ele traduz para a gente. Agora, traduza a string 1 e 2. String 1 é a da minha depressive disorder, e a string 2 é do exercise. Eu vou colocar aqui só para ele não alucinar e a gente perder tempo. Escrevi, agora traduz a string 1, depressive disorder, e string 2 de exercise,
para interface de Medline via Ovid. Aí ele fala, ótima etapa. A interface Ovid tem uma sintaxe própria, usa MP para busca em múltiplos campos e XP para explodir os termos mesh, com todos os seus subcabeçalhos, e cada linha é numerada para combinar no final com end, tá? Aí ele explica aqui a combinação final dos blocos. Explica os marcadores de campo MP. Ele explica que substituiu o mesh terms no PubMed. Para quem não souber usar os marcadores de campo, ele já dá algumas explicações. Daí eu vou pedir para ele deixar uma string contínua usando o XP. Aí eu vou pegar, a gente pode pegar aqui os sinônimos porque são os mesmos. Foi um or aqui a mais. E vou pegar aqui o vocabulário controlado para nossa intervenção. E vou pegar aqui a linha direta do exercise, porque daquele jeito que ele sugeriu ficou muito longo. Ia ter um monte de OR. Aí ficou assim. Aí eu já posso ir lá na base de dados e ver se ela aceita essa tradução que ele sugeriu. Estou aqui em Ovid Medline, na busca avançada. E aí eu colei aqui XP Disorder e os seus respectivos sinônimos que ele estruturou para a gente. E vou dar aqui um search. Estou buscando só a linha da Depressive Disorder. Ó, ele buscou aqui. Aí eu posso voltar aqui, buscar a linha do exercício. Ponho para buscar. E aí aqui eu tenho a linha da minha população e da minha intervenção. E aqui eu seleciono as duas. E aqui ele já está falando para mim, combine with AND ou OR. Como eu quero combinar linhas diferentes, eu vou usar o AND. Ó, daí ele falou aqui que 1 e 2 nós temos uma página de resultados sobre ele. Para quem não tinha nada, já está conseguindo chegar em algum resultado na base de dados Medline via Ovid com auxílio do Claudê para montar a estratégia de busca. Daí agora eu posso falar para ele, deixa eu ver aqui. Eu posso falar para ele marcar os campos no TI, que talvez me ajude a diminuir esse número de resultados. Ó, com a query, com a string de busca abaixo, marque os campos, marque os sinônimos nos
com o... Deixa eu melhorar isso aqui. Com a string de busca abaixo, marque o campo título nos sinônimos. Antigamente, a gente ia fazer isso manualmente, colocando TI em cada sinônimo. Daí agora a gente consegue ganhar um pouco de tempo pedindo para a IA fazer isso para a gente. Aí ele fala, percebe que a string enviada misturou os sinônimos dos dois blocos. Ah, eu acho que eu copiei sem querer errado, peraí. Vou pegar aqui Depressive Disorder. E Exercises. Daí eu vou mudar aqui manualmente para ir rapidinho. Você copiou de novo. Ai, copiei de novo. A mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Obrigado quem avisou. Deixa eu pegar aqui ele já traduzido para... Depressive Disorder aqui. Vou fazer aqui manualmente, rapidinho. Pronto, agora tá certo. Com a string de busca abaixo, marque o campo do título nos sinônimos. Ele fez um bloco como se fosse uma lista. Quando vocês acessarem estratégia de busca de revisões sistemáticas Cochrane, vocês vão ver que as estratégias de busca que são rodadas em Ovid Medline vêm exatamente nesse formato. Cada sinônimo em uma linha. E aí depois eles combinam tudo com OR, por isso que ela fica bem extensa. Aí, como eu não tenho assinatura aqui no Claudê, ele fala para mim que eu usei 90% do meu limite nessa sessão, e aí ele sugere que eu faça um upgrade, tá? Mas aí eu vou pegar aqui a query de busca e vou vir aqui no chat GPT que eu assino, e aí é bom também que vocês veem que ele também aceita os comandos que a gente está fazendo. Só tenho que situar ele aqui, que é para Ovid. Com a string de busca abaixo, para Medline via Ovid, marque os campos no título e me traga uma string de busca contínua.
não em lista. Que a gente já copia e cola lá na base de dados. Ó, ele fala que está a sua estratégia de busca com campo de título aplicado aos termos livres e o formato de linha para Ovid. Aí, ele já está sabendo da existência do pré-checklist, porque eu já usei aqui com ele. E aí, ele fala aqui que ele manteve o XP sem TI, aplicou TI apenas nos termos livres, como eu pedi, e corrigiu um pequeno erro de sintaxe no final do primeiro bloco, que era um parêntese sobrando. Deixa eu copiar aqui a estratégia para eu conseguir ver. Ó, então, a estratégia numa string inteira ficou assim. Aqui está o operador AND, unindo cada temática. Deixa eu copiar aqui e ver se ele fez certinho. E rodar aqui a estratégia para a gente. Ó, rodou a estratégia, foi para 1355, marcando no título. Daí, aqui em Ovid, Medline via Ovid, ele destaca para a gente os termos que a gente usou em amarelo só no I, ou só no título, porque foi o que a gente pediu, tá? E deu para usar como exemplo a Claude e o ChatGPT, para vocês verem como eles auxiliam a gente no processo de busca. Para quem está começando, não tem nada, já sabe como usar, não precisa ter medo, tá? Mas sempre validando ali o que a IA está te dando. Usem para ajudar vocês a ganhar tempo no dia a dia de vocês, não tenham medo. Caso vocês queiram usar o pré-checklist para validar essas estratégias de busca que vocês fizeram, eu vou colocar o link dele ali no chat também. Pré-checklist. E ele tem uma tradução para o português. Aqui no site deles vocês podem encontrar. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui e ver a pergunta de vocês. Patrícia, eu já respondi a sua pergunta, né? A Elaine comentou, tá excelente a live. Obrigada, Elaine, pela sua participação. Ah, legal. Ela compartilhou que tem usado mais o Claude. Daí fica da necessidade de vocês. Se vocês se sentirem mais confortáveis usando o Claude, ou Gemini, ou ChatGPT, não tem problema. O Tony, melhor coisa é escolher usar a IA generativa para chamar de sua. Isso mesmo. Quanto mais usar, mais ela se adapta ao que você precisa e começa a entregar resultados mais precisos e melhores. Sim, Tony, eu concordo com você. A Joiane está perguntando se qualquer bibliotecário pode usar ou validar usando o Press ou somente alguns autorizados. Qualquer bibliotecário, tá? Lá no Press tem a primeira página que é para o usuário, para o pesquisador preencher, e aí ele devolve para você depois. E aí na segunda página é onde o bibliotecário vai preencher, fazendo a avaliação da estratégia de busca que o usuário colocou na primeira página para você. Então, vocês podem usar assim tranquilamente. A Patrícia está com a mão levantada. Sou eu. Eu queria perguntar novamente, que eu fiquei numa dúvida. Como é que eu tô tentando entrar no Ovid ali pelo Open Athens, mas eu não estou conseguindo. Aí, você pode passar de novo como é que faz para entrar lá, por favor? Em qual? Vid? No Ovid. Ah, na Ovid? Tá. Isso. Você pode ir via portal de periódicos CAPES, aqui ó, portal de periódicos CAPES.
Se você estiver na sua instituição, você loga direto via Wi-Fi da instituição. Se você estiver em casa, aí tem que fazer a validação aqui via acesso CAF, por isso que eu fiz aquela hora e estava dando problema, porque eu estou em casa, não estou na instituição. Aí vai aparecer aqui do ladinho, escrito o nome da instituição que você acessou. Deu problema de novo, que eu tenho que limpar os cookies, mas vai aparecer aqui. Aí você clica aqui em lista de bases de dados e busca aqui a Ovid. E clica aqui em pesquisar. Daí vai aparecer aqui o nome dela e você clica aqui em ver no editor e ela vai abrir a página para você da base de dados e você consegue usar tranquilamente, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Imagina. A Adriana está perguntando qual a IA preferida e qual que eu chamo de minha. A que eu não tenho uma preferida, mas a que eu tenho usado é o ChatGPT, porque eu uso ele desde quando ele surgiu. E aí eu assino ele. Então, eu uso ele no dia a dia para, sei lá, eu escrevo um e-mail e quero que ele veja se o português está correto. Eu jogo lá e peço para ele, para ver se eu estou deixando passar alguma coisa despercebido, ou me ajudar a mapear vocabulário, sinônimo. E aí eu costumo anexar, por exemplo, eu faço um download do Press e anexo aqui. Aqui no ChatGPT, acho que no Claude você também consegue criar grupos. Aqui, ó, em projetos. No Claude você consegue criar projetos. E aí aqui no ChatGPT também você pode criar projetos. E aí ele vai te ajudando no que você pedir. Aí eu tenho um projeto aqui, ó, revisão de artigo, revisão de aulas que eu dou, e assim por diante. Daí eu costumo anexar, ó, aqui eu estava pedindo para ele me ajudar a aprimorar essa aula que eu já tinha pronta. Aí o que eu fiz? Eu fiz download dos 3 documentos da Rise e coloquei aqui e pedi para ele trazer para mim o que tinha de novo, de mais atualizado, para eu pontuar na aula com vocês. E aí ele já fica treinado, né? Porque ele leu os 3 documentos que eu anexei aqui. Eu também anexei para ele o press, checklist. Então eu já estou ensinando a ele como ser um bibliotecário júnior. E aí ele vai me ajudando no dia a dia. Mas vocês podem usar da maneira que vocês acharem mais útil para vocês. E aí vocês podem se basear nessa lista aqui recomendada na ferramenta da Cochrane, que é o RISE 3, que está lá no OSF, que a gente compartilhou com vocês. Eu não sei se eu consigo compartilhar material aqui no chat, mas a colega já tinha colocado aqui o link do OSF. Acho que tem alguém pedindo de novo, deixa eu ver. Aqui, ó, o link do Press. É esse link aqui. Tá aqui no chat, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu Coloca tenho de novo no chat, porque ele não replicou para a gente. Está na sua tela, mas não está na nossa. O Press? Esse link aí. Tá. Mandei. Foi? Não sei porque ele não tá indo. Deixa eu abrir aqui de novo. Ó, não tá indo. Mas ele tá na apresentação, e aí eu posso pedir para Ana compartilhar com vocês, e aí vocês vão ter todos os links aqui. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa sessão de hoje. A gente ultrapassou aí uns minutinhos, mas eu acredito que tenha sido útil. Fico à disposição
e vocês vão ter acesso à gravação da aula. A Ana vai estar compartilhando com vocês todo o material. Usem inteligência artificial, usem a ferramenta da Cochrane para embasar todo o uso de vocês, toda dúvida que vocês tiverem. E instrua, né, os alunos, quem for bibliotecário aqui, instruam os alunos a usar. E isso vai ajudar vocês a tirar um pouco da sobrecarga no dia a dia de trabalho. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.